o Salmo 110. E o salmista diz assim, isso. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho, beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Feche os seus olhos mais uma vez. Peça a Deus que fale com você agora. Peça a Ele que traga uma palavra para o seu coração. Olhar com graça para as nossas vidas, que Ele possa vir ao nosso encontro, que o Senhor possa, com o cetro dele estendido nesse lugar, falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Existem alguns blocos no livro dos Salmos. Eles vão se organizando, os estudiosos vão separando esses blocos. Hoje de manhã falamos sobre um salmo de lamento. Existe um bloco dentro dos Salmos, chamado Salmos de Lamento. E existe também um bloco chamado Salmos Messiânicos. E estamos aqui diante de um desses, diante de um salmo messiânico. Como o próprio nome diz, um salmo que fala sobre o Messias. Talvez você já ouviu falar sobre isso, que Jesus ele foi anunciado de diversas formas, de diversas maneiras no Antigo Testamento. Os autores, o próprio Deus, não esperou chegar os evangelhos, não esperou chegar Mateus para poder anunciar a vinda de Jesus. De Gênesis 3:15 para frente, nós temos a promessa do Messias. E alguns salmos são dedicados a trazer essa promessa. Alguns salmos são dedicados a trazer uma palavra sobre o Messias. E esses salmos são chamados salmos messiânicos. E o Salmo 110 é referência. É um dos textos do Antigo Testamento mais usados no Novo Testamento. Paulo usou alguns textos do Antigo Testamento. Talvez você lembre de alguns. O próprio Senhor Jesus usou outros textos do Antigo Testamento. E o próprio Senhor Jesus usou esse texto. Marcos, no seu evangelho, registra isso para a gente. Jesus, conversando com algumas pessoas, ele pergunta, ele estava ensinando no templo, ele pergunta para essas pessoas, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor,
senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? Isso é um texto teológico, um texto para a gente poder estudar com tempo, nós não vamos fazer isso, mas é só para você entender comigo quando os evangelistas ou quando o Novo Testamento faz referência ao Antigo Testamento. E para você entender comigo que esse salmo está falando sobre Jesus, o Messias. E aqui a gente precisa, no versículo 1, fazer algumas identificações. Olha só, se você ler a primeira frase, para a gente poder continuar o salmo, se você ler a primeira frase comigo, nós precisamos identificar as pessoas que aparecem aqui. O Senhor disse ao meu Senhor. Um exercício básico de português aí. Quantas pessoas estão envolvidas aqui nessa frase? Olha aí no seu texto, olha aí na Bíblia. Ou pensa aí, o Senhor disse ao meu Senhor. Quantas pessoas a gente tem aqui? Vamos começar do simples. A gente tem um escritor. Alguém está escrevendo. A gente tem 2 senhores. E esse escritor chama um senhor de senhor dele. O Senhor disse ao meu Senhor. Agora, vamos para a identificação. O escritor é Davi. Salmo 110, se na sua versão está igual a minha aí, Salmo 110, Salmo de Davi. Ou Salmo 110, Salmo davídico. Já vimos que é um salmo messiânico. Então esse primeiro Senhor que aparece aí é o Senhor Jesus Cristo. E aí, por todas as inferências teológicas, temos o Deus Pai. Se você substituir aí as pessoas, o Senhor disse ao meu Senhor, aí você vai ter essas 3 pessoas. Por que que isso é importante? Para justamente a gente entender agora o que nós estamos ouvindo aqui. Olha, senta-te à minha direita. Trocando aí, o Deus Pai disse ao Deus Filho, Senhor de Davi. Ok? Deus Pai disse ao Deus Filho, o Senhor de Davi, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Esse é o início do desenrolar do Salmo. Aqui existe uma hierarquia. Coisas que às vezes nós perdemos o costume. Os mais antigos aí vão lembrar do tempo das escolas, do OSPB, Educação Moral e Cívica. Ninguém vai balançar a cabeça agora se já teve, né? Porque é uma denúncia da idade, né? Quem teve educação moral e cívica na escola, quem teve OSPB, existia um tempo que as pessoas davam benção pai, a benção mãe. Os mais saudosos vão dizer, esse era o tempo. Existia um tempo não muito distante, onde a gente chamava os mais idosos de senhor, de senhora, onde a hierarquia era um pouco mais clara, e o salmista deixa isso aqui claro para a gente. Existe uma hierarquia, existe um lugar de honra, existe um verbo até que eu faça. Existem alguns sujeitos que receberão a ação. Existem alguns inimigos. Existe, no Salmo aparece aqui dos inimigos do Messias, Satanás e a morte, que existem, que estão claros em Gênesis 3. Então guarda isso. Esse Salmo traz uma hierarquia.
Daqui a pouquinho a gente monta tudo e chega em algum lugar. Às vezes a gente, na euforia de pensar assim, o que isso tem a ver comigo? A gente já pula lá para tirar uma lição daqui, mas vamos por partes. Vamos entender o desenrolar. Afinal, teve um tempo para Davi escrever aqui. Como falamos há pouco de custo, isso aqui custou alguma coisa. Davi não chegou logo escrevendo aqui, o Senhor Jesus disse, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Então guarde isso aí. No versículo 1, existe uma hierarquia. No versículo 1 existe um diálogo. No versículo 1 existe um Senhor. No versículo 1 existe um outro Senhor que ouve. No versículo 1 existe um escritor, um autor, trazendo para a gente uma revelação pelo Espírito Santo de tudo isso. No versículo 2 e 3, ou nos versículos 2 e 3, existem algumas ações muito importantes. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Existe uma ação do Deus Pai, estendeu o cetro, o seu objeto de domínio, de governo. Existe alguém que vai dominar sobre os inimigos. Existe uma convocação. Olha quantas ações. Uma ação de estender o cetro, uma ação de domínio, uma ação de apresentação, ação de guerra, tropas, vestes santas, desde o romper da alvorada, desde o romper da manhã, desde o orvalho. Guarde essas ações. Existe uma hierarquia. E já comece a perguntar, o que isso tem a ver comigo? Nós vamos chegar aonde? O Salmo 110 tem alguma coisa a ver com o início de janeiro de 2022 para eu que vim aqui para a minha vida? Essa hierarquia de um Senhor, de outro Senhor, de um Davi escrevendo, de um Senhor estendendo o cetro, de outro Senhor dominando sobre os inimigos, de tropas se apresentando voluntariamente, de vestes santas, de jovens, como o orvalho. E aí tem promessas. O Senhor, no versículo 1, se a sua versão já também traz assim, o primeiro Senhor em caixa alta, o segundo Senhor no versículo 2, a terceira vez que aparece no versículo 4, o Deus Pai, em caixa alta, ou versalete lá para você que tem o S maior aí, e depois as outras letras. O Senhor jurou e não se arrependerá. O Deus Pai jurou ao Deus Filho. O Deus Pai jurou a Jesus Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus, esse que nós trouxemos à memória nessa noite, esse que morreu e deu a sua vida por nós, com a morte, ele não deixou de ser sacerdote. Ele é sacerdote para sempre, segundo uma ordem, a ordem de Melquisedeque,
Lá em Gênesis 14, de 17 a 19, você vai ver isso. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Essa é a vez que esse nome Melquisedeque aparece aqui. Uma ordem acima de Abraão. Um sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém. Tudo muito obscuro para Abrão. Tudo muito obscuro para todos nós que estamos lendo Gênesis, que não tínhamos noção de onde vai dar. E agora surge um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Promessa. Sacerdote para sempre. Um Deus que, mesmo tendo entregado a sua vida, não está morto. Vive e reina para sempre. Uma ordem superior. Um sacerdote acima de Arão, para você que conhece um pouco o Antigo Testamento. Mas temos mais promessas. Agora é Davi que fala. O Senhor está à tua direita. Agora a gente precisa respirar. Agora, Davi nos representa. Agora, #somos todos Davi, tá bom? Já teve aqui o diálogo. Davi, já tomado pelo Espírito Santo, já disse o que estava acontecendo entre o Deus Pai com o Deus Filho. Agora, Davi vira para o Deus Pai e diz assim, Davi agora, falando com o Pai, ele diz assim, o Senhor Jesus está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes, em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Nossa esperança. Se você quer uma oração para fazer hoje, se você quer uma oração para fazer essa semana, está aqui. Virar para o Pai, virar para Deus, o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e dizer para Ele assim, olha, Jesus está aí, à direita, o governo, Ele virá e esmagará, Ele julgará as nações, Ele esmagará o governo. Essa oração tem a ver com até o nome da nossa igreja, isso é dizer, Maranata. Isso é virar para Deus e dizer, não estamos mais dando conta. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que Davi está dizendo assim, Pai, esse Jesus prometido, envia. Mal sabia Davi que ainda ia demorar tanto tempo. Nós não sabemos muito o contexto que Davi escreveu esse salmo. Mas é como se Davi chegasse nos nossos dias e dissesse, Pai, eu não estou dando conta mais. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse governo que já é, mas ainda não. Esse presente que nós vivemos, da presença do Senhor, da glória do Senhor, da graça do Senhor, mas ainda não na sua plenitude. Aqui se encontram presente e futuro. Aqui se encontram lutas e descanso. Aqui tem uma conquista definitiva.
No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça para sempre. É como se esse rei, esse conquistador, esse grande viesse de momentos difíceis, de confusões, descansasse no ribeiro e erguesse a sua cabeça para sempre. E aí todo esse salmo agora diante de nós. Não sei se a gente consegue ter a dimensão que Davi teve aqui. Davi sendo tomado pelo Espírito Santo. Davi contemplando um diálogo entre as duas pessoas da Trindade. Você consegue? Será que a gente consegue imaginar isso? A gente não tem noção da preciosidade que está na nossa frente. Dois senhores conversando. Já parou para presenciar duas autoridades conversando? O que será que eles estão falando? Davi, tomado pelo Espírito Santo, vê o Deus Pai conversando com o Deus Filho sobre governo, sobre hierarquia, sobre ações, sobre promessas. Então Davi diz assim: já deu, vem agora. O Senhor está à tua direita, vem, esmague os reis, julgue as nações, vem, erga a cabeça para sempre. Jesus Cristo é o Messias. Eu queria que você fosse para casa hoje, ou que você desligasse essa transmissão, trazendo isso para a sua vida mais uma vez, para o seu coração mais uma vez. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo não é um Messias. Jesus Cristo não é qualquer Messias, não. Jesus Cristo é o Messias, o prometido, o enviado, o único, o verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem servimos. Você tem noção do privilégio que é servir a Jesus Cristo? O privilégio que é ter sido salvo, alcançado pelo Messias. Pelo prometido, pelo enviado. E leve em caixa alta para o seu coração. Uma vez Messias, Messias para sempre. Uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Uma vez prometido em Gênesis 3,15, prometido para sempre. Uma vez anunciado no Antigo Testamento, anunciado para sempre. Nem a morte conseguiu detê-lo. Amanhã é segunda-feira. Eu não sei quais os desafios que você tem. Eu não sei como começa a sua semana. Mas isso precisa fazer diferença para as nossas vidas. Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Nós cantamos, sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra. Tu, Senhor, és exaltado. E o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Jesus, és exaltado. Essa é uma hierarquia que precisa ser vivida. E a gente tem uma facilidade de colocar Jesus numa posição de igualdade ou até de inferioridade.
Às vezes a gente vive uma teologia platônica, onde Jesus está lutando de igual para igual com Satanás. A gente esquece que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente esquece desse que venceu a morte. A gente não traz essa hierarquia para os nossos dias. E essa hierarquia precisa ser vivida de segunda a segunda. Essa hierarquia talvez não faça muita diferença aqui, porque estamos todos servindo ao mesmo Senhor. Mas amanhã ela precisa fazer diferença. Essa hierarquia precisa ser vivida. E amanhã, e essa semana, você que está aí, traz isso para o seu coração. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o Messias, Ele é o prometido, Ele é o enviado. E uma vez Messias, Messias para sempre. Essas ações desse salmo precisam fazer diferença na nossa vida. O cetro divino está estendido. E o governo de Jesus Cristo é real. Jesus já reina. Jesus já governa. Jesus já está acima de todos. Nós vivemos como se Jesus ainda fosse governar. Às vezes nós vivemos como se Jesus ainda fosse aparecer. Não! Ele já destruiu Satanás, Ele já destruiu a morte, Ele já reina. Graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Porque o cetro divino já está estendido. Deus não vai aparecer, Jesus ainda não vai voltar e governar. Não, o governo de Jesus já é real. E isso precisa fazer diferença nas nossas vidas. Nós vivemos dois extremos. O extremo de achar que isso não faz diferença. E o extremo de achar que a força está em nós. O extremo de achar que é a gente que vai pôr os inimigos debaixo dos nossos pés. Não. Jesus colocou os inimigos debaixo dos pés dele. Nós não podemos viver como derrotados ou de cabeça baixa. Não é porque nós temos a força, não é porque a vitória está em nós, não, é porque nós servimos e estamos sob o governo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias que virá, mas promove momentos de descanso. Para Davi, Jesus Cristo era o Messias que viria. E ele veio. Acabamos de celebrar a vinda dele. Ele nasceu, ele viveu. Ele governou com seus discípulos, com essa tropa de vestes brancas, com esses jovens como orvalho. Agora nós estamos vivendo um tempo em que ele já veio e voltará. Em que o governo dele já é real, mas será ampliado. Em que já vivemos a presença do Messias, mas isso será glorificado. E viveremos essa presença em sua plenitude. O Antigo Testamento indicava que o Messias seria muito mais do que um homem comum. E foi, e é, e será
para sempre. E essas promessas precisam ser acreditadas. Não hoje, amanhã. Segunda-feira. Quarta. É a hora da gente olhar para as dificuldades, para os desafios e dizer, espera aí, e o Messias que já veio? E o Messias prometido? E o Messias que voltará? Isso precisa fazer diferença nas nossas vidas. Essas promessas precisam ser acreditadas por nós. Que mesmo pequenos momentos de descanso, mesmo com pequenos ribeiros, Ele erguerá a cabeça para sempre. Ele já venceu e vencerá para sempre. Nós precisamos acreditar que nós servimos um Deus vivo, um Messias eterno. Jesus Cristo precisa fazer diferença na nossa vida, como fez diferença em todo o Antigo Testamento, como fez diferença em todo o Novo Testamento, como faz diferença na história.